Gente, agora eu estou aqui com a Regina Vilela, uma das filhas do José Aurélio. O José Aurélio teve a felicidade de conseguir transmitir a paixão pelas plantas, pelas filhas, como a dona Célia falou, e a Regina ainda foi além. A Regina tem formação profissional em agronomia e ela desenvolveu uma tese justamente sobre as jabuticabeiras da coleção. E eu vou pedir para a Regina explicar um pouco sobre o trabalho que ela desenvolveu. Então, Marco, eu sou agrônoma de formação e fui morar em Salvador, na Bahia, e lá eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado em Ecologia e Biomonitoramento, e o meu objeto de pesquisa foi a coleção de jabuticabeiras do meu pai. Então, eu trabalhei com marcadores de DNA, né, da RAPD. Então a gente fez a diversidade genética da coleção e também a biologia floral de jabuticabeira, que era uma coisa que não existia, ninguém tinha descrito, né, cientificamente como que é essa biologia floral. Então foram essas duas linhas do meu trabalho. Eu me lembro que no trabalho você mostrou, isso foi um trabalho pioneiro, né, mostrou que mesmo com as flores isoladas, né, antes delas se abrirem, há uma autopolinização em termos do mesmo indivíduo, com a própria ação do vento e da gravidade do pólen, já a fecundação e consequente produção de frutos, Sim, né? A jabuticabeira, ela é autopolinizável, né? Sim. Muitos colecionadores de frutas têm uma preocupação em manter pomares mistos de jabuticabeira. Por quê? Porque eles acham que, ao se manter um pomar assim, vão sair N cruzamentos e N híbridos. E isso não é muito provável. Por quê? Porque, em geral, as jabuticabeiras dão uma grande quantidade de flores no mesmo indivíduo, né? E essas flores, quando se abrem, elas tendem a se autopolinizar em termos do mesmo indivíduo, né? Ou seja, pela ação da gravidade, do vento ou por abelhas. E quando há espécies diferentes, em geral, há uma barreira temporal. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso e o que você testou no seu estudo. Então, acho que a grande porcentagem das jabuticabas, elas são autopolinizadas mesmo, né? Então, aquele fruto, ele é fruto da autopolinização. E existe também, pelo menos no nosso pomar, a barreira temporal. Então, elas não produzem todas na mesma época. Sim. A flor de jabuticabeira, ela não dura muito tempo, né? Ela dura alguns dias. Então, aqui a gente tem assim, o intervalo da nossa coleção, que eu testei, que a gente observa no dia a dia, é 40, 45 dias de intervalo. Sim. Então, tem essa barreira temporal para evitar a polinização cruzada também. Sim. E no seu trabalho você testou que congelando o pólen, guardando, é possível fazer a hibridização entre diferentes espécies. Isso poderia inspirar, né, melhoristas de plantas, né, produzir novas jabuticabas no futuro. Com certeza. A gente fez alguns híbridos que foram viáveis, as sementes a gente plantou e nasceu. Sim. E a gente fez alguns híbridos que o fruto não desenvolveu a semente. Sim. Então, são barreiras genéticas, né? Algumas provavelmente espécies diferentes que não se cruzaram, e teve da mesma espécie que se cruzaram e deram híbridos viáveis, né? Regina, vamos falar agora um pouco mais sobre a origem da coleção que seu pai formou. A gente já falou aqui no início da série, desses episódios, que o seu pai viajava o Brasil, ele trabalhava no crédito rural do Banco do Brasil, e estava sempre observando, viajando pelas fazendas e formando essa coleção que ele começou a formar lá no final da década de 1960, manteve por quase 10 anos em vasos, né, que ele foi crescendo, elas trocando de vasos, né, até na sua infância você me falou que tinham vasos enormes na casa de vocês, e vocês cresceram, vocês filhas cresceram junto com as jabuticabeiras. Então eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso e também sobre o ciclo longo da jabuticaba e qual a dificuldade desse ciclo longo para uma pesquisa de melhoramento genético. Então, eu cresci, né, em Poços de Caldas, e no fundo da minha casa tinha um quintal muito grande, e ele ia coletando sementes, porque ele viajava muito. Aí ele via uma jabuticaba diferente. Ele sempre foi muito apaixonado por frutas em geral, mas ele tinha essa paixão
pelas jabuticabeiras, por ser brasileiro, e ele achava que tinha que ajudar a preservar, né? Então ele coletava sementes, plantava no saquinho, do saquinho ele plantava num vaso maior e ia passando para um vaso maior. Até ela ter uns 10 anos, um porte um pouco maior, foi quando ele trouxe aqui para a fazenda para iniciar a coleção. Sim. E aonde a gente viajava, ele olhava os quintais, ele ficava olhando assim por cima dos quintais para ver se a folha era diferente, se não era. Às vezes estava fora da época, aí ele anotava o telefone da pessoa, voltava depois em outubro, novembro, para coletar as sementes. E assim ele ia. E ele ia muito também, ele conseguiu muitas espécies diferentes de jabuticabeira nos viveiros de Limeira, né? Sim. Que ele gostava muito estava sempre lá. E sobre o ciclo longo delas, o que isso dificulta os pesquisadores? Então, quando a gente faz um híbrido de jabuticaba, a gente pode demorar até 15 anos para a gente realmente verificar o resultado dessa hibridação. Então, esse ciclo longo, para um pesquisador, até porque a jabuticabeira não é tão comercialmente, né, valorizada, porque ela é um fruto muito perecível, tudo. Então acabam não dando muita importância para jabuticaberas nesse caso. Então é difícil, porque a pessoa vai fazer uma hibridação agora, daqui 15 anos vai colher o resultado. Sim. É difícil para um pesquisador. É verdade. Espero que o panorama possa mudar no futuro, né? Tem que ser para os apaixonados, para os colecionadores. Isso, que o trabalho de vocês inspire muita gente aí, né? Tomara. Então, Regina, muito obrigado aqui pelo seu depoimento, por receber a nossa equipe aqui na Fazenda. E queria agradecer mais uma vez, né? E também que esse programa e o seu trabalho, sobretudo, inspirasse aí novas pessoas, novos pesquisadores, novos melhoristas a trabalhar com jabuticabeiras e frutas brasileiras em geral. Muito obrigado. Marco, eu que agradeço, porque você está dando continuidade desse trabalho, né? Está preservando essa nossa coleção, está levando, está multiplicando. Sim. E isso é muito importante. Obrigado.